Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para levar a palavra do Senhor para vocês, tá? Para nós em si, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom, meus irmãos? Deus nos abençoe e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra, meu Pai. De estar em comunhão contigo, te buscando, meu Pai. Porque necessitamos da Tua presença em nossas vidas, na nossa família, nas nossas casas, meu Pai. Para o nosso caminho, precisamos da Tua sabedoria, do Teu entendimento, meu Pai, na Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê entendimento e sabedoria na Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, para todos sempre. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ler Êxodo. O Êxodo, o capítulo 15. Vamos ler do 23 ao 26. Depois nós vamos entrar no capítulo 16, do 1 ao 12. Ok, irmãos? Em nome de Jesus, que nós tenhamos a sabedoria para ter o entendimento que devemos ter na palavra do nosso Pai soberano, Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Então chegaram a Mara. Aqui nós estamos lendo a respeito de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito. Então, no decorrer do nosso entendimento, nós vamos entender o que acontece. Então vamos lá. Êxodo 15, capítulo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se lugar Mara. Aqui, quando eles saíram do Egito, quando eles chegaram numa altura do caminho deles, não tinha água. A água que eles encontraram era uma água ruim. Era uma água ruim. Era uma água salobra, que não tinha como beber. Aí, olha o que Moisés fez, olha o que Deus fez também. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: quem havemos de beber? O que havemos de beber? Tá vendo? O povo murmura. Em vez de buscar o que deve ser feito, eles não fazem, murmuram. E vão se encontro àquele que está ajudando, que também faz parte, está junto diante do caminho, que era o caso do Moisés e do Arão. Aí então Moisés, e ele clamou ao Senhor, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então Deus mandou Moisés tirar a árvore de lá e largar dentro da água. Aí eles passaram a tomar água doce. A água transformou-se limpa. Mas ao mesmo tempo Deus deu um estatuto, ordenou o que tinha que fazer. Olha só. Seguindo em frente, o capítulo 26. E disse Deus, o Todo-Poderoso, e disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizereis o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Tá vendo? Então aqui ele está dizendo que obedecer, obediência, o estatuto do nosso soberano, Senhor dos Exércitos, nada mais é que obediência, porque ele diz aqui, se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara.
Então, ele é o mandamento. O mandamento nós já sabemos qual é. Não devemos roubar, não devemos matar, não devemos querer o que é do próximo, não devemos querer o mal do nosso próximo, devemos amar a Deus acima de tudo. Esse é o mandamento. Agora, o estatuto é a lei. A lei é o quê? Obediência, ouvir, caminhar reto, fazer o caminho como ele manda ser e fazer. Esses são os estatutos do nosso soberano Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, irmãos. Que ele sara a terra. Ele sara, como ele sarou a água ali, que era salobra, que não tinha como beber, ele sarou ela e o povo passou a ter água. Aqui continuamos a leitura, agora no capítulo 16, começamos no versículo 1 e vamos até o 12. Preste atenção no que ele está falando e o que fará daqui para frente, olha só. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, o monte Sinai, aos 15 dias do mês segundo, aos 15 dias do mês segundo, no segundo mês, depois que eles já haviam partido do Egito, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Olha só, eles estavam murmurando contra Moisés e contra o Arão, porque o Moisés e o Arão nada mais eram como obreiros do Senhor, como eu sou hoje. Eles eram mandados a fazer o que o Senhor mandava eles fazer, e o povo fazia o que Deus mandava, porque Moisés falava a eles o que tinha que ser feito. Mas mesmo assim eles murmuravam contra Moisés e contra o Arão, que era irmão de Moisés. E olha o que Deus faz. Continuando a leitura no capítulo 16 de Êxodo, no versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido, olha só o absurdo, por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós tendes trazido a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Tá vendo aqui? Eles esqueceram, eles não criam no Senhor Deus Todo-Poderoso, de coração e alma. Por quê? O Senhor havia curado a água lá no início. Então, como o Senhor Deus tinha curado a água, com certeza ele daria comida também. E eles esqueciam que lá no Egito eles eram escravos. Eles não tinham essa regalia toda como eles falam. Eles eram escravos, eles trabalhavam, ganhavam miseriamente a comida. E hoje em dia é a mesma coisa, tem gente que é escravo das coisas. E Deus tira a pessoa da escravidão e mesmo assim a pessoa se vira contra o Senhor. Porque o Senhor Deus está dizendo que Ele dá comida, Ele dá tudo que necessitamos, inclusive a saúde, porque Ele cura a terra, como Ele falou aqui. Então quer dizer que temos que observar o que fizemos. Se estamos o reto que o Senhor quer é isso. Observar, ver se estamos no caminho reto, o que estamos fazendo é reto perante os olhos do Senhor. Caso contrário, vamos sempre quebrar a cara. Que às vezes a pessoa não percebe que está sendo incrédulo e atira a pedra no seu próximo, né? E isso ele vai, como mais para frente o Senhor fala, tudo que eles estavam fazendo de errado. O versículo 2, ó. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Eles estavam todos juntos lá. O versículo 3. E os filhos, né, lhe disseram que deviam ter morrido no deserto, lá no Egito. Porque lá eles tinham que comer, tinham carne, tinham pão, quanto eles quisessem comer.
Só que eles plantavam, né? Então eles colhiam e o que o faraó dava para eles era comida, nada além disso. E um casebre simples lá para morar. Era o que eles tinham. E era escravo que tinham que trabalhar dobrado. Se não trabalhassem, eles matavam de tanto bater. Quem sabe da escravidão, o que aconteceu com o povo lá no Egito. O versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Olha só que maravilha. E o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Tá vendo? Ao mesmo tempo, Deus dava o que eles necessitavam, mas ao mesmo tempo ele exigia os estatutos corretamente, que tinha que ser correto, tinha que fazer as coisas certas, né? Que é aqui ele diz, ó. Eu prove se andam em minha lei ou não. Tá vendo? Se não dá com Deus, tá perdido, tá no mundo, tá escravo, é uma pessoa sem valor, porque o diabo quer isso para as pessoas. Ele quer as pessoas no chão, ele quer a pessoa pedindo esmola, ele quer a pessoa humilhada, desmoralizada, envergonhada. É isso que o diabo quer para as pessoas. Escravidão nada mais é que isso. E o Senhor é exatamente o contrário. Ele ensina o caminho para que não sejamos escravos. De nada e nem de ninguém. Glória a Deus, irmãos. O versículo... Temos no versículo 4 ainda, não, no versículo 5. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colheram cada dia. Quer dizer, na sexta-feira eles colhiam para o final de semana eles terem. Durante a semana eles colhiam só o que eles iam comer, não podia guardar, era só o do dia. Que nem eu vou no mercado e como pão por dia. No outro dia eu vou lá de novo, compro de novo. Era a mesma coisa. Com o maná era a mesma coisa. Ah, olha o que acontece. Então disseram, então, o versículo 6. Então disseram Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde saberei que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Todos os Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Olha só. E amanhã vereis glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Tá vendo? Murmuração contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Tá vendo? Eles falaram quem eles eram, Moisés e Arão, que eles murmurassem contra eles. Porque não era eles estavam murmurando contra Deus, e não contra Moisés e Arão. Porque Moisés e Arão nada mais eram como obreiros do Senhor. Eles estavam ali para fazer a vontade do soberano, não deles. Eles eram como eu sou, como todos somos que seguimos o Senhor. Somos seus obreiros, somos seus servos. Não somos capaz de mudar uma situação como Deus mudou com a água, como Deus mudou o pão, mudou a comida deles. Nós não temos esse poder, só o Senhor tem. O poder é dele, não é nosso, como diz a palavra, a glória é do Senhor, e ele não dá a glória dele para ninguém. A glória é só dele, em nome de Jesus, assim seja. O versículo 8. E disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão e fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? Contra ele. E quem somos nós? Ele quis dizer, quem somos nós, seres humanos, murmurar contra o Deus Todo-Poderoso? Não somos nada. Somos pó e nu. Somos um grão de areia em frente ao oceano. Dependemos dele para sobreviver. Só que o povo ainda não entendeu isso. Que sem o Senhor não somos nada. Com o Senhor temos tudo, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz.
o melhor. E nos dá. E ele cobre a nossa nudez. Ele nos alimenta, nos dá tudo que necessitamos. Glória a Deus, irmãos. Contra ele, quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Tá vendo? O versículo 9. Depois disse Moisés a Arão, disse a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Ó, 10. E aconteceu que quando falou Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Tá vendo? O versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vós fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Tá vendo? Ele deu o pão, também deu a carne e a água. E moradia, né? Tudo isso foi o Senhor que deu a eles. O versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram cordonices. Cordonice é aquela galinha, né? Codorna, pequenininha. E cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Quer dizer, de tarde, ó, caía cordonices, as galinhas, né? De manhã caía o maná, que é o pão. E aconteceu que à tarde subiram cordonices e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Glória a Deus, irmãos. Por isso que não devemos nos se preocupar se vamos comer amanhã ou não, porque Ele nos dá. Ele nos dá o pão, nos dá a água, nos dá a vestimenta, nos dá tudo que necessitamos. Basta crer nele e buscar Ele. Ter a comunhão que Ele quer que estejamos, que aqui Ele fala, ó, que não teremos enfermidades. Porque, ó, no versículo 26 do capítulo 15. Guardais todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então não precisa explicação melhor que essa, que basta obedecer, sermos obedientes e crer nele, confiança nele, que tudo ele faz. Por isso que lá em Mateus tem a palavra, está escrito: buscai o reino, que as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, buscando ele, nós teremos tudo que necessitamos. Claro que tem coisas que ele não vai dar, porque se vai de encontro à palavra dele, ele não fará. Porque Deus não nos engana, Deus não é Deus de confusão. Ele manda nós ler a palavra, entrar no estatuto, prestar atenção nos seus mandamentos. Que com isso nós vamos ter o que necessitamos. O pão o Senhor vos deu para comer. O 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Claro, eles não podiam colher mais que devia. Tinham que colher só porque estava dentro da casa, ali dentro da moradia junto com eles ali, ó, só dentro da tenda, só que eles podiam pegar, eles não podiam pegar mais. Tinha essa lei também. Porque ninguém precisa mais do que o necessário, né? Segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Quantos tinham na tenda que eles tinham que pegar, juntar. Tanto cordonice quanto o pão. O 17. E os filhos de Israel fizeram assim.
E colheram uns mais e os outros menos, ó. No 18, porém medido com o homer, não sobejava, não sobrava, aos que colheram muito não faltava, ao que colhera muito, nem a faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse, o 19, e disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Quer dizer, não tinha que pegar nada além do que ia comer no dia, porque não precisava ter para o amanhã, para o outro dia, porque outro dia ele dava de novo, glória a Deus. Então isso significa que nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar Ele. Porque hoje buscamos, amanhã temos que buscar novamente, para que Ele possa nos dar o pão todos os dias. E não é só o pão físico, o pão na mesa, é o pão que também é a palavra dele, que é o pão, Jesus é o pão. Então nós temos que buscar todos os dias a sua palavra, para que Ele possa fazer a diferença em nossas vidas, para que Ele possa curar, para que Ele possa suprir nossas necessidades, que é o que Ele falou aqui, que dá para nos entender, porque eu escrevi aqui, ó, mas como Ele falou aqui, então tem coisas que eu não preciso ler, ó, curou todos os que estavam doentes, que não havia doença na terra, naquele povo, porque Ele curava. Ele curava as pessoas, ele curava a terra, como Jesus mostrou para nós, quando esteve na terra, né? Porque o que o Senhor Deus quer, ó, que busquemos Ele com confiança, amor no coração, porque Ele faz a diferença em nossas vidas, mas nós devemos amá-lo, devemos adorá-lo, devemos buscar de todo o nosso coração, porque assim temos essa comunhão que Ele precisa, ó, que nós precisamos ter, que é um dos seus mandamentos. Sabermos o Senhor dos exércitos, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Graças te dou, meu Jesus. Sem a união com o Pai e seu Filho Jesus, somos perdidos e sem rumo. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Vamos agradecer. Muito obrigado, meu Pai, por as tuas maravilhas. Inclusive essa palavra maravilhosa, que o Senhor diz para nós, que o Senhor nos alimenta, o Senhor nos protege, o Senhor nos cura, o Senhor cobre a nossa nudez. O Senhor não nos deixa perdido. O Senhor é conosco, basta buscar o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Obedecer às suas leis, a confiança em ti, te amar com todo o nosso coração, toda a nossa força, que esse é o primeiro mandamento. E os seus estatutos é obediência, temer a ti, mas não ter medo, e sim confiança, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor nos cuida e nos protege e nos cura. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Glórias e glórias a ti, meu Pai. Muito obrigado por curar o irmão enfermo, por curar a nossa terra da seca, meu Pai, da falta de água, da falta do que necessitamos, meu Pai, porque necessitamos da tua misericórdia, da tua bondade conosco, para que não falte nem o pão na mesa do físico e nem o pão do espírito, que é o Senhor Jesus. Nos abençoa, meu Pai, nos protege, nos cura, nos liberta, nos livra de todo mal, meu Pai. Em o nome de Jesus, que todos que estão necessitados da tua mão poderosa, que ela esteja com eles, meu Pai. Em o nome de Jesus, para todos sempre. Amém, irmãos.